Estou aqui hoje diante deste canal. Quero trazer esta palavra aqui com vocês aqui. Mas antes quero pedir a vocês que, se vocês não se inscreveram no canal ainda, que se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e deixe o like aí e deixe o joinha pra gente aí. E vamos embora pro vídeo. Quero trazer aqui uma palavra aqui com vocês aqui em Mateus 2 primeiro. Tendo nascido Jesus em Belém de Judeia no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e de toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes, tens os escribas e do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando sacerdotes e os magos inquiriam exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe apareceram. Enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que eu também eu adore. E tendo eles ouvindo o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham já visto no Oriente, eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sob o lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. Então, abrindo-se os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas de ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Estou aqui hoje diante deste canal. Jesus, meus queridos, quando ele nasceu, ele foi adorado. Foi 3 magos que foram diante de Jesus para adorar Jesus. E eles entregaram o presente para Jesus. Meus queridos, Jesus, quando ele nasceu, ele não foi levado ao templo para ser batizado. Jesus não foi batizado quando ele era criança. Jesus foi consagrado quando ele era criança. Jesus foi levado ao templo para ser consagrado quando ele era criança. E quando Jesus foi consagrado, e depois de adulto, meus queridos, Jesus se ofereceu aqui ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E quando Jesus chegou até João Batista para ser batizado, eis que João Batista disse assim para Jesus: tu vem até mim para me batizá-lo, eu que mereço ser batizado por ti. E Jesus pegou e disse desta forma para João Batista: me batize para que eu cumpra o meu propósito que vim aqui nessa terra. E depois que Jesus foi batizado, eis que veio uma pomba lá do céu e pousou no seu ombro, e veio uma voz e disse assim: este é meu filho amado, quem eu tenho crido, meus queridos. Depois que Jesus foi batizado,
Eis que aconteceu, meus queridos, minhas queridas. E depois que Jesus foi batizado, Jesus operou tantas curas, tantos milagres, meus queridos e minhas queridas. Eis que, meus queridos e minhas queridas, que Jesus estava andando pelo tanque de Siloé, chamado tanque de Betesda. Jesus estava andando pela cidade, Jesus estava andando pela cidade, e se deparou com um homem coxo. Estava deitado no tanque de Siloé, chamado tanque de Betesda. E Jesus pegou e disse desta forma para eles: quem fica sã. E o homem pegou e disse dessa forma para Jesus: ah, Senhor, quando a água é agitada, não tem homem nenhum que me jogue na água, mas quando eu vou, vai outro além de mim, vai outro além de mim, Senhor, vai outro além de mim, vai outro além de mim. Vai outro além de mim. E Jesus pegou e disse desta forma para ele: levanta-te e anda e pega a tua cama e vá. E o homem pegou e levantou, e pegou a cama e foi. E nesse dia era sábado. Os escribas e fariseus chegaram até o homem e disse assim para ele: quem que te curou? Hoje é sábado, não pode operar milagres. Quem que te curou? O homem não sabia que era Jesus que tinha curado ele. E o homem disse assim para os escribas e fariseus: o homem que me curou mandou levantar e pegar a cama e ir. E eu peguei, levantei, peguei minha cama e fui. Ele não sabia que era Jesus que tinha curado ele. Porque Jesus já tinha se retirado de lá. E quando de repente, meus queridos, o homem, o Bartimeu, estava mendigando por aquele local, na porta do templo, e disse assim, e alguém escutou um alvoroço danado, e me perguntou assim: quem que é esse que está passando por aí? E alguém disse assim para Bartimeu: é Jesus que está passando por aqui. Ele cura os enfermos, ele cura o cego, ele cura o mudo, ele cura os aleijados, ele ressuscita os defuntos, ele cura qualquer enfermidade, E Bartimeu logo começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, mais a multidão mandava ele se calar. Cala-te, o mestre não vai te ouvir. Cala-te, o mestre não vai te ouvir. E quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais ele gritava. Chegou ao terceiro ponto que Jesus parou e mandou chamá-lo: chama-lhe, e pegaram e levaram Bartimeu até Jesus. E Bartimeu chegando até Jesus, Jesus pegou e perguntou para Bartimeu: o que quer que eu te faça? E Bartimeu pegou e disse desta forma para Jesus: ah, Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. E quando de repente Bartimeu, Jesus pegou e tocou nos seus olhos, ele começou a enxergar, começou a ver. Meus queridos, olha os milagres que Jesus operou, meus queridos, os milagres que Jesus operou, meus queridos, E quando de repente, meus queridos, Jesus daí entrando dentro da cidade, com uma multidão, eis que veio outra multidão de dentro da cidade para fora. Era uma viúva que ia enterrar seu único filho, e Jesus pegou e disse dessa forma para ela: mulher, não chore. E como não chorar, ela ia enterrar seu único filho. E Jesus tocou no escribe e disse: menino, lembra
levanta-te. E o menino pegou e sentou. Pegou e sentou, meus queridos. Jesus podia ressuscitar o marido dela. Podia. Só bastava ela levar Jesus onde estava o marido dela enterrado. E Jesus ia ressuscitar dos mortos. Não interessava que estava o marido dela. Se estava só o osso lá. Só o osso, não tinha nem osso mais. Mas Jesus ia ressuscitá-lo. Só bastava ela levar Jesus onde estava enterrado o marido dela. Então, enterrado o marido dela. E quando de repente, meus queridos, os milagres que Jesus operou, meus queridos, um dia, meus queridos, mandaram chamar Jesus. E disse assim para Jesus: ah, Senhor, Lázaro, que tu amas, está enfermo, está doente. E Jesus pegou e disse desta forma para eles: esta enfermidade não é para a morte, mas é para o nome de Deus ser glorificado sobre ela. Deus ser glorificado sobre ela. Deus ser glorificado sobre ela. E depois de Deus saber dessa notícia, Jesus ainda ficou 2 dias naquele lugar. E depois dos 2 dias, Jesus disse desta forma para os seus discípulos: vamos voltar para Jerusalém. E os discípulos pegou e disse desta forma para Jesus: ah, Senhor, os judeus queriam deixá-lo. Às vezes assim, o Senhor quer voltar para lá. E o Senhor quer voltar para lá. E Jesus pegou e disse desta forma para os seus discípulos: não tens 12 horas no dia. Se andar de dia não tropeça, mas se da noite tropeça. Vamos voltar para lá. E depois que chegando até lá, meus queridos, mas Marta veio em encontro de Jesus e disse dessa forma para Jesus: ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo, Lázaro não tinha morrido, mas eu sei que tudo que pedires ao Pai, Ele concederá. E Jesus pegou e disse desta forma para Marta: a Marta, Lázaro é de ressuscitar. E Marta pegou e disse desta forma para Jesus: ah, Senhor, eu sei que vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. E Jesus perguntou para Marta: Marta, onde o colocares? Onde o puseres? E Marta pegou e levou Jesus até lá. E Jesus, chegando até lá, Jesus disse desta forma para eles: retirem-se a pedra. E Marta veio em encontro de Jesus e disse desta forma para Jesus: ah, Senhor, já cheira mal. Já cheira mal, já tem 4 dias, meus queridos, já tem 4 dias, já cheira mal. E Jesus pegou e disse dessa forma para Marta: ah, Marta, eu não disse, se tu crês, tu verás da glória de Deus. Retire-se a pedra. E pegaram-se, retiraram-se a pedra. E Marta, e Jesus chegando até o perto do sepulcro, Jesus inclinou a cabeça ao Pai e disse assim: Pai, fizeste isso para acreditar no meu propósito que vim aqui nessa terra. Nessa terra. Então, meus queridos, Jesus inclinando a cabeça e dizendo: Jesus começou a chorar, chorou no sepulcro, meus queridos. Jesus chorou no sepulcro, meus queridos. Como Jesus pode ser tão poderoso chorar no sepulcro, meus queridos. E Jesus só disse uma palavra: Lázaro, sai para fora. E Lázaro pegou e saiu para fora, meus queridos. Os milagres que Jesus operou, meus queridos. E depois que Jesus operou tantos milagres, onde chegou a Páscoa, meus queridos, Jesus foi entregue a Pilatos para ser crucificado, meus queridos. Jesus levou tanta chicoteada, mas tanta chicoteada, e parte da tua costela dá para ser vista. Podia enfiar a mão lá, meus queridos. De enfiar a mão lá, meus queridos, e colocar uma coroa de espinho em Jesus. E Jesus sentiu febre. Jesus sentiu 40 graus de febre, meus queridos. E depois que Jesus sentiu 40 graus de febre, meus queridos.
meus queridos. E quando jogaram um manto até Jesus, este manto pregou no teu corpo. E na hora de levar Jesus para ser crucificado, meus queridos, quando levar Jesus para ser crucificado, meus queridos, esse manto, eles pegaram e puxaram o manto, e foi uma dor tão tremenda. Jesus gritou em alta voz, e começou a rasgar a carne, meus queridos, começou a rasgar a carne, meus queridos, e levaram Jesus carregaram para a cruz tão pesada, quilômetros e quilômetros de distância, meus queridos, Jesus carregado na cruz tão pesada, quilômetros e quilômetros de distância, meus queridos, e quando chegaram em cima do Gólgota, pregaram Jesus na cruz, e os pregos entraram nas tuas mãos e nos teus pés. E tinha um ladrão do seu lado, e começaram a acostumar de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te, salva nós também. Desce da cruz e salva nós também. E o outro do outro lado disse desta forma: cala-te, na condenação que está este homem, condenação, não tem temor a Deus. Nós merecemos estar neste castigo. Este homem que mal fez, e disse assim para Jesus: ah, Senhor, eu vou chegar no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus pegou e disse desta forma para eles: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, E Jesus pegou e disse desta forma para eles: olha aí você bem, meus queridos e minhas queridas, olha os milagres que Jesus operou, meus queridos e minhas queridas, olha os milagres, meus queridos e minhas queridas. Solta aí você poder ver, meus queridos e minhas queridas. Jesus foi morto, meus queridos e minhas queridas. Jesus foi entregue a Pilatos, meus queridos e minhas queridas. Foi morto no nosso lugar, meus queridos e minhas queridas. Aquela cruz era para nós, meus queridos e minhas queridas. Mas não, mas aquela cruz era para nós, meus queridos e minhas queridas. Mas Jesus se ofereceu a Rio Jordão, Jesus se ofereceu a morrer no nosso lugar. Quando Jesus foi entregue a Pilatos, vocês pegaram Jesus para levar até Pilatos, meus queridos. Sei que um dos discípulos pegou a espada, cortou a orelha de um deles, meus queridos, e Jesus disse assim para eles: oh, não faça isso. Eu não sabia se ia orar ao Pai. Deus enviará uma legião de anjos para me livrar da condenação, meus queridos. E quando Jesus, meus queridos, foi morto, meus queridos, e que Jesus desceu, o inferno fez festa, meus queridos, fez festa, meus queridos, o inferno fez festa, meus queridos, o inferno fez festa, e a festa durou pouco, meus queridos, Jesus quando ele entrou, meus queridos, lá no inferno, meus queridos, tomou a chave da morte, de Satanás, tomou a chave da morte de Satanás, meus queridos, tomou a chave da morte de Satanás, meus queridos, mas no terceiro dia ele ressuscitou, meus queridos, terceiro dia ele ressuscitou, meus queridos, e quando ele ressuscitou, eis que vieram Maria e Marta, um dos seus discípulos, com azeite, para ungir o corpo, meus queridos, mas Jesus não estava lá mais, que era costume delas, meus queridos, quando chegou até lá, chegou na porta do sepulcro, eis que 2 anjos falaram assim: o que procura um morto, vivo entre os mortos. Jesus não está lá mais, Jesus ressuscitou. E elas entraram até o sepulcro e viu que Jesus não estava lá mais. Jesus
para mais, ela correu e falou com os outros, falou com os outros, e disse desta forma para os outros: Jesus, roubaram o corpo, e foi um dos discípulos correndo até lá e disse assim: roubaram o corpo. E o outro disse assim para ele assim, foi assim: roubaram não, ele ressuscitou. Ele disse que no terceiro dia ele ressuscitar. Eu disse, no terceiro dia ele ressuscitou, ele disse assim: não roubaram o corpo, ele ressuscitou. E quando de repente voltaram para até onde eles estavam reunidos, e Jesus apareceu para Maria, e quando de repente disse assim para Maria: vai, fale para os outros que eu ressuscitei, não me toque. Vai, fale para os outros que eu ressuscitei dos mortos. Vai, fale para os outros que eu ressuscitei dos mortos. Os outros que eu ressuscitei dos mortos, meus queridos. E foi e falou para os outros. Quando de repente Jesus apareceu para eles, meus queridos. Jesus pegou e apareceu para eles. Jesus pegou e apareceu para eles. Jesus pegou e disse desta forma: Jesus pegou e apareceu para eles. Jesus pegou e apareceu para eles. Este foi o milagre que Jesus operou, e ressurreição de Jesus, meus queridos. Estou aqui hoje e são somente essas palavras que o Espírito Santo de Deus me conceda. Agora vou embaixo do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e deixe um joinha com a gente e continue inscrito neste canal do YouTube e trazer mais vídeos como esses aqui, porque todos os dias eu posto vídeo novo aqui neste canal. E se você inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, quanto mais eu for postando vídeo aqui, mais vocês vão ficar por dentro dos meus vídeos. E até mais, e tchau, e até mais.